precisamos decidir, né? Acho que precisamos chegar em um acordo entre o que nós de fato escolhemos viver, porque existe um preço a pagar. Existe um preço. Tudo o que nós decidimos, existe um preço a ser pago. Adultos paga preço. Criança recebe de graça. Criança não precisa de esforço. Mas o adulto, eu aprendi isso com a minha terapeuta. Não estou falando da psicóloga, estou falando da minha mentora. E até então, eu aprendi isso há uns 3 anos atrás, né? Adulto paga preço. Adulto não espera, não recebe dinheiro. Adulto faz o dinheiro. Até então eu não tinha essa compreensão. E a partir do momento que eu passei a ter essa compreensão, tudo mudou. Tudo mudou. A forma como eu vejo as coisas, a vida, as pessoas mudou. Baseado nessa frase, né? Então a gente precisa escolher o que a gente quer negociar. O que é importante para você, o que dá para ser negociado e o que não dá para ser negociado. Tem coisas que você precisa listar, sabe? E fazendo cash, sabe? Para chegar a um denominador comum. O que você está disposto? Qual o preço que você está disposto a pagar para ter a vida que você quer? Do que você está disposto a abrir mão para chegar na posição que você quer? Não estou falando de posição e de hierarquia. Eu falo de posição de vida, de mudanças externas, né? Mas para tudo isso, externa e interna, para tudo isso vai exigir uma postura diferente. Porque para cada nível de maturidade que a gente vai ganhando, novas responsabilidades vai surgindo. E com essas novas responsabilidades, a gente precisa, sabe, analisar o preço que a gente está disposto a pagar. Então, qual é o preço que você está disposto a pagar para ser respeitado? Qual o preço que você está disposto a pagar a partir de agora para chegar a um denominador comum? Você precisa fazer uma escolha. A vida é feita de escolha. Não dá para se ter tudo, não dá para ser todo mundo. Você precisa escolher uma versão sua, uma versão que te cai bem, uma versão que tem a ver com a verdade que você acredita. Vai ser necessário você abrir mão de alguns lugares, de algumas pessoas, para chegar aonde você quer. Então, assim, o adulto, né? Uma pessoa com a mentalidade adulta, ela não vê as coisas, as decisões como uma negociação no sentido de como que fala? Barganha, né? O meu líder espiritual, ele costuma usar muito esse termo, barganha. Com Deus não há barganha. Então, assim, não é possível você achar que dá para ficar levando a vida assim. A vida é feita de escolha e você vai precisar fazer a sua, né? Agora, a questão é, você está disposto a pagar o preço que vai ser exigido? Você está disposto a abrir mão de pessoas? Eu não estou falando, quando eu digo abrir mão de pessoas, não é no sentido de você, a partir de agora, vai rejeitar algumas pessoas, a partir de agora você vai excluir algumas pessoas da sua vida. Não é nesse sentido. Eu falo no sentido da sua postura de agora em diante com certas pessoas, com determinadas pessoas. Vai exigir uma postura. Para cada nível de maturidade, há uma exigência maior.
O adulto vive de decisões. O adulto não vive de paixão, não vive de amor. Adulto vive de decisões. Adulto sabe onde é que ele quer chegar, ele tem uma meta. Até pode ser que ele não chegue até aquela meta, mas provavelmente ele vai chegar muito perto. Por quê? Porque conscientemente ele sabe o que é melhor para ele. Ele sabe qual é a melhor escolha a se fazer. Ele sabe que abrir mão de muitos prazeres em certos momentos da vida vai ser necessário, né? Então, assim, eu vejo muito adulto, sabe? Eu vejo muitos corpos adultos em cabeça de criança, sabe? Tem muito adulto com postura muito infantil, sabe? Eu sempre fui um pouco mais precoce no sentido de maturidade, né? Para algumas pessoas da minha idade, quando eu era mais nova, eu sempre tive um pouquinho nesse aspecto, um pouquinho adiante, porque a minha cabeça sempre teve, pelo fato de eu não ter tido infância mesmo, de eu ter ser forçada a ter uma vida mais regrada, eu tive a minha vida inteira conviver com adultos, com pessoas adultas. Então eu aprendi desde cedo ser muito adulta, ter uma mentalidade mais adulta, sabe? Então, assim, o que você está negociando da sua vida? Ou o que você está deixando de ser por estar negociando? Por vergonha, por medo, por constrangimento, por falta de coragem, de abrir mão de coisas, sabe? Para chegar onde você quer, você precisa tomar decisões. Você precisa pôr na balança o que é importante para você, o que é negociável. Agora dá para você negociar determinadas coisas, você negocia. É o tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Agora você vai precisar dizer não. Adulto diz não. É necessário ouvir não. Para alcançar, almejar um nível de conhecimento maior, vai te exigir final de semana, vai te exigir noites de sonos mais tarde. Por quê? Porque você está perdendo aqui, aparentemente você está perdendo, que não é perca, é escolha, né? Para lá na frente você tá um passinho a mais. Então a vida é assim, a vida não é baseada, eu quero, eu gosto. As nossas decisões não precisam ser tomadas, eu gosto disso, só no nível do gostar, eu gosto, eu não gosto. Não, isso é necessário. Eu posso deixar de comer isso agora? Entende? Então o adulto, o que nos diferencia do adulto da criança? Né? Porque adulto não faz birra. Se o adulto se ofende com tudo, pega tudo pro pessoal, é melancólico demais, vitimista demais, tá na criança. Tá na criança, sabe, que não ouviu não, que foi passada a mão pela cabeça, ou até mesmo o adulto que ouviu sempre não, 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 e que não aprendeu a digerir, sabe? Porque continua carregando. O adulto hoje continua carregando aquela criança emburradinha lá atrás. Tudo fecha a cara, tudo se emburra, tudo é motivo de confusão, não sabe conversar, tudo leva para o lado da discussão, da discórdia, né? Então, assim, é um adulto que está na infantilidade. Porque um adulto consciente é aquele adulto que sabe o que, isso aqui não está bem, a nossa relação não está bem, seja com amiga, seja com seu parceiro, sua parceira, seja com o que quer que seja, o adulto senta, conversa, resolve. O adulto não aumenta de tom para chegar a ter razão. O adulto consciente prefere a paz. O adulto infantil prefere o quê? Então, assim, a gente precisa ir colocando
na lista e dando checklist na lista, o que de fato a gente quer, o que de fato a gente espera da vida, o que de fato a gente quer oferecer para a vida, né? Para que o retorno chegue. Agora, uma coisa é certa, você tem que estar muito consciente que o plantar de hoje é a sua colheita de amanhã. Tudo que você plantar hoje, sabe? A semente, ela não germina no mesmo dia que você planta, você cava lá, você põe a semente lá. Ela não germina no mesmo dia. Ela leva um tempo. Primeiro, porque a semente precisa germinar. Segundo, porque as raízes dela primeiro precisa crescer para baixo, para depois se manifestar em cima. Então, assim, nós, como adulto, precisamos todos os dias plantar a sementinha da paz, da paciência, assim como diz lá na Bíblia, né? Os frutos do Espírito, né? Então, assim, o adulto consciente precisa decidir, definir. Ele quer ter paz, ele quer ter razão, né? Qual dos dois você quer? A paz é tão importante ter razão? Ou você prefere deitar a cabeça no travesseiro e ter a paz, né? Você precisa escolher um caminho. Esse caminho vai aparecer já lindamente para você? Não. Caminhando, a gente vai vendo. Assim, olha só, nós temos um exemplo muito lindo, que é o exemplo lá de Abraão. Lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, se eu não me engano, 12, 1 e 4, que diz, né? Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar. Deus não falou para ele, ó, sai da tua terra, que já tem algo para você. Não, eu vou te mostrar. Ou seja, nada estava pronto para Abraão, né? Se é difícil, agora imagina, se nós achamos que hoje está difícil tomar decisões, que hoje está difícil dar a caminhada para frente, imagina lá naquele tempo. Imagina no tempo no deserto. Abraão ter que fazer a escolha. Ele nunca tinha saído dali, de perto das suas parentelas. Mas ele decidiu, assim como eu e você precisamos decidir, adultos vivem de escolhas, de decisões. Eu quero isso e isso para a minha vida. O adulto pesa na balança, sabe? Vale a pena continuar nesse emprego? Quais os benefícios que esse emprego traz para mim? O que eu planto nesse emprego? O que eu colho desse emprego? Essa igreja, o que ela agrega na minha vida? Essas pessoas agregam na minha vida? Elas me desafiam todos os dias a melhorar um pouquinho? A convivência com essas pessoas força eu melhorar como ser humano? Me força no sentido de eu olhar aquilo que eu acho que é belo e aquilo que eu acho que não é tão belo, sabe? Porque tudo é espelho. Tudo é a forma como a gente vê. Então, se você está vendo no outro, as atitudes do outro está te incomodando, é um espelho para você não ser igual, é um espelho para você não fazer, é um espelho para você não repetir. E se aquilo que você está vendo como beleza no outro, isso então é para você o quê? Exercer. É para você praticar, exercer. Porque assim, eu percebo que cada dia mais, sabe, a nossa sociedade está com a facilidade hoje em dia, está tendo muito o quê? Muita informação. Nós somos o tempo todo bombardeados de informação. A gente fica, o maior tempo da nossa vida gastando vendo feeds, sabe? Rolando a tela vendo feeds. Só vendo o quê? O que isso está te trazendo de aprendizado? Está mudando sua vida? Porque tudo aquilo que você vê, toda informação que chega a você, e você não leva para o centro da consciência de melhoria para você, para que seja estendida para o outro, é só o quê? Não é conhecimento, é só informação. Informação se perde.
Porque a gente não consegue agregar tudo que é informação que chega até a gente aqui dentro da consciência. Então, é necessário a gente fazer escolha. Adulto faz escolha, adulto pensa, adulto decide. Criança faz birra, criança não conversa, criança chora, no sentido de não chega a um denominador comum. Criança quer agora, criança não sabe esperar, adulto espera o tempo certo. Ok, eu não estou tão satisfeita com esse emprego, mas é daí que eu tiro o pão de cada dia. Mas eu estou me preparando para algo lá na frente, sabe? O meu líder, ele costuma falar assim, ó. Há muitos anos eu ouço ele falar assim, ó. Aprende, sabe? Usar a máquina de apertar o parafuso. Porque máquinas para apertar parafuso está sendo criada. Mais ou menos isso, entendeu? É só uma simbologia. Então, assim, mas sou eu. Só você tá ali, sempre com a chave de fenda tentando apertar o parafuso. Só que agora já existem as máquinas. Então, assim, a sua habilidade agora não é mais apertar o parafuso. É sim aprender a usar a máquina que aperta o parafuso. Você entende a diferença? Então, assim, Abraão, para viver algo novo, para conquistar uma nova terra, ele teve que abrir mão. Apesar que muitas pessoas pegam esse versículo, né, para usar como desculpa, para abandonar a família, abandonar os parentes, achar, mas a Bíblia diz assim. Não, existe um texto e existe um contexto. Né? Não é porque Deus falou com Abraão que ele está falando com você. Então, nós vamos observar. O contexto de vida de Abraão era uma, a sua é outra. Porque as pessoas usam muito da palavra de Deus para se justificar, para se esconder, sabe? É bom pai por de fora, bom filho por de fora, bom irmãos por de fora. Sendo que primeiro, a Bíblia também fala que primeiro a gente faz o quê? Para dentro. Primeiro é por nosso. É o de casa. Nós fazemos a diferença primeiro por de casa. Para depois a gente se estender lá fora. A mulher, quando ela pediu para as amigas trazer as vasilhas, é porque a dela já estava cheia. Ela não chamou as de fora para... Não, primeiro ela encheu a dela, a dos mais próximos, e depois ela chamou a vizinhança, né? Então, assim, a gente precisa, gente, pôr na balança. O contexto de vida que você tem hoje é o mesmo que vai te levar a caminhos maiores, as oportunidades maiores? Sabe? O que você está negociando na sua vida? Ou o que você precisa negociar para chegar onde você quer? Então, assim, o adulto em si, ele precisa começar a pensar, sabe? Os dias estão passando, o ano está voando, o século está se aproximando. Então, assim, quais são as escolhas de melhoria que eu posso fazer em mim hoje que vai me trazer benefício amanhã? Se houver o amanhã. Então eu faço o meu melhor hoje, eu entrego o meu trabalho hoje, dou o meu melhor no meu trabalho, porque eu sou paga para isso, não é porque eu sou amigo. Não, o seu local de trabalho é o seu local de trabalho. Então, assim, você é pago para trabalhar. Então você vai lá, dá 8 horas da sua vida. 8 horas da sua vida, 9, 12, 14, 15, não sei quantas horas você trabalha. Você vai lá. Você está sendo pago. Ele paga por esse tempo da sua vida. Então, assim, você precisa dar o seu melhor lá nesse trabalho, porque você é pago para isso. Você é pago para isso. Então, assim, você não está dando, não está sendo doado nada. Você está sendo pago. Então, vá lá e cumpra o seu trabalho com excelência. Dê o seu melhor. Se é isso que você tem agora, é isso que você tem nas suas mãos, agora vai lá e dê o seu melhor. Se esse contexto de amizade na sua vida
está te fazendo bem, continue sendo a pessoa boa, continue entregando o seu melhor para a sua amizade. Se essa igreja que você frequenta, essa que você escolheu, você põe na balança, ela te força a mudar? Você tem, sabe o imã? O imã é direita e esquerda, sabe? Negativo e positivo. Ela te faz colar ou você fica assim? Porque o negativo com o positivo, você já viu? Quando você encosta o imã, ele fica dando aquele rançozinho, entendeu? Então você precisa ver o que essa igreja entrega para mim e o que eu entrego para ela. Porque nós não somos obrigados, sabe? Então, assim, por onde, qual o caminho, qual a escolha que você está fazendo? Qual o preço? Precisamos tomar essas decisões, porque adulto vive de decisões. Então a gente precisa fazer escolha, a gente precisa pôr na balança aquilo que de fato é negociável e aquilo que não é negociável. Então, assim, precisamos observar a gente de fora e de dentro para ver qual é o nosso contexto, né? Quem eu estou sendo? Em que eu estou agregando? Você está agregando alguma coisa? Porque se você não está agregando em nada, se retire. Se retire do ambiente que você precisa se retirar. É mais fácil, é mais leve, fica mais leve para você e fica mais leve para o outro. Entende? Então, assim, o que é que você está negociando para viver coisas melhores? O que você está precisando abrir mão? Pega o lápis, pega a caneta, vai fazendo um checklist, sabe? Das coisas que você acha que de fato que faz parte, que dá para você viver, que dá para você negociar, o que não dá, o que é importante, tão importante na nossa vida, que não dá para negociar. É o respeito. Então informe isso. Tenha postura de respeito. É amorosidade? Então mostre. Eu não sei o que você precisa, sabe? Eu sei o que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, mas você eu não sei. Mas eu estou aqui para te dizer que nós juntos, eu daqui, você daí, você que está vendo meu vídeo, você que está ouvindo, vamos começar a pôr na balança? Vamos começar a não dar mais para viver adulto com postura de criança? Não dá mais para ficar negociando o inegociável? Então, assim, vamos começar a pensar, analisar direitinho o que é importante para você? Eu vou analisar daqui o que é importante para mim, o que é inegociável para mim, e você analisa daí o que é importante para você, o que é inegociável, aquilo que você não negocia a preço nenhum. Por quê? Porque é algo que não dá para negociar, porque faz parte de quem você é. Entende? Então, assim, gente, eu não sei como que você tem, o que você tem aprendido, o que você aprendeu a sua vida inteira até aqui, mas de uma coisa é certa. Daqui para frente, para a próxima caminhada, para os próximos passos que você vai dar, vai precisar uma postura diferente. Vai ter cara feia, vai ter pessoas que se afastam, vai ter pessoas que vão te julgar, vai ter pessoas que vão tentar fazer com que você negocie aquilo que é importante para você. Mas só cabe a você saber o que é inegociável para você. O que tem preço para você, o que dá para negociar entre preço e valor e tomar essa decisão. Porque adulto toma decisões conscientes, não culpa o outro. Entende? Então, vamos hoje começar a fazer a nossa lista daquilo que de fato é negociável, daquilo que de fato não dá para ser negociado. Vamos, eu te convido a vir comigo. Vamos fazer, sabe? Vamos fazer com que a nossa vida tenha sentido, mas no sentido de valor, daquilo que é importante para mim, daquilo que é inegociável para mim, daquilo que é inegociável para o outro, respeitando o espaço do outro, respeitando o outro como ele é, sabe? Sem criancice,
Porque é muito feio o adulto, sabe, em postura de criança. É muito feio, desculpa, mas não dá, entende? Não dá. A gente precisa decidir. Ou nós somos adultos ou nós somos crianças. Né? Porque não dá para ter tudo, não dá para ser tudo, não dá para querer tudo. Não dá. Né? Então vamos olhar direitinho? Olha aí, marca aí na sua agenda e começa a fazer, sabe? Vamos começar a fazer tique para isso, tique para aquilo. Vamos, dá super certo. Começa daí. Vai lá, faz a sua parte. Vamos nessa? Tamo junto.